Vamos agora, trazendo mais destaques internacionais. O presidente da China, Xi Jinping, deixou Moscou após uma visita de 3 dias e negociações mistas ali com Vladimir Putin. Se referiram um ao outro como grandes amigos, amigos queridos, na verdade, prometeram cooperações econômicas e acabaram descrevendo as relações de seus países como as melhores que já tiveram. Tá aí, então, imagens, a gente acompanha imagens recuperadas de mais cedo com a saída de Xi Jinping, com esta visita aí, bem marcante, por sinal, da visita de Xi Jinping a Moscou. A primeira viagem internacional de Xi Jinping desde que ele foi reeleito para o 3º mandato lá na China. Xi Jinping, que acabou aí sendo muito criticado pelo Ocidente por conta desta visita a Moscou. Havia ali uma grande perspectiva para um plano de paz, A própria China já havia apresentado este plano de paz anteriormente. Xi Jinping foi para lá negociar, conversar com Vladimir Putin. Na verdade, eles acabaram reafirmando muito mais as questões de áreas de cooperação estratégica, planos para se estender os laços econômicos e aumentar o comércio entre os dois países até 2030. Os dois acabaram fazendo duras críticas ao Ocidente e também especificamente aos Estados Unidos. Disseram ali que Estados Unidos estão minando a estabilidade estratégica global. De acordo com as agências internacionais, não houve nenhum avanço diplomático em relação à guerra na Ucrânia. Putin chegou até a elogiar Xi Jinping por ali ter apresentado este plano, que foi proposto, inclusive, mas Putin culpou Kiev e também o Ocidente por ele rejeitar os pontos apresentados ali. Xi Jinping ter apresentado 12 pontos para essa discussão. O presidente russo falou que não vê nenhuma prontidão, na verdade, nenhuma vontade deste plano ser cumprido por parte da Ucrânia, Este acordo de paz, então, que foi proposto pela China, E aí Xi Jinping, entre todos os assuntos ali conversados nestes 3 dias desta visita com Vladimir Putin, Xi Jinping acabou, voltando para casa sem nenhum avanço sobre o acordo, de paz. O destaque mesmo acabou sendo muito para as questões econômicas, Há muitas análises que foram feitas em relação a este assunto, principalmente sobre, a questão para a China, o interesse ali comercial, que pesou muito mais por conta desta visita, A China que acabou suprindo uma demanda que estava ali da Rússia que sofreu grandes sanções comerciais desde o início dessa guerra, Por um lado, um desespero de Vladimir Putin, por outro, também um grande oportunismo de Xi Jinping em relação a esta visita. Eles firmaram, então, aí mais parcerias comerciais, querendo fortalecer a união dos dois países comercialmente até 2030. Lembrando que a China, ela aumentou o número de importação dos produtos da Rússia em 49% desde o início da guerra, suprindo então toda a demanda ali dos produtos que a Rússia exportava para países da Europa, a China consumindo ali, aumentando em 49%, lembrando que só em 2021, no ano anterior, a China tinha aumentado 28% já desta importação dos produtos russos e o petróleo, principalmente aí no centro das atenções. Eles estariam até tentando trazer um incentivo para aumentar o fornecimento, principalmente em relação ao gasoduto que vai da Rússia ali, levando também energia levando petróleo para a China. Destaque mesmo também para essa conversa ficou muito pela moeda local, inclusive a própria mídia estatal chinesa disse que o Kremlin foi muito mais explícito ao afirmar que o yuan e o rublo já respondem até por 2/3 dos pagamentos dos acordos comerciais dos dois países, A China tem aí um grande parceiro comercial da Rússia, uma grande parceira comercial da Rússia. Essas declarações, inclusive, oficiais de ambos os lados, que foram divulgadas nesta quarta-feira, trazendo detalhes sobre números, cronogramas de implementação, observando aí todo o plano focado, inclusive, deste acordo, levando ali uma estimativa até 2030. Vale lembrar que Xi Jinping elogiou bastante Vladimir Putin sobre a conduta dele, apesar da China nunca ter se posicionado oficialmente em relação a um lado, mas o Ocidente, viu aí com um grande alerta, grandes críticas foram feitas em relação a esta proximidade de
né, Pequim aí, de exatamente de ele ir até Moscou, né, o Xi Jinping visitar Moscou. Então foi visto aí pelo Ocidente como um ponto muito de alertas, eles que criticaram o Ocidente, né? A China aí tendo essa aproximação, cooperação econômica com a Rússia, né, num momento aí onde os Estados Unidos e aliados teriam sancionado a Rússia desde o início da invasão. E Pequim, né, acabou ali nesse momento tentando fazer também um pedido de negociação de paz, porém sem sucesso, né? Propriamente já teve ali a resposta então de Vladimir Putin, que não tem ali um outro lado amistoso para se negociar. A gente vai continuar acompanhando, inclusive essas críticas, né, foram já rebatidas. O próprio secretário de Estado americano, Antony Blinken, ele disse que a visita de Xi Jinping a Moscou, ela equivale, na verdade, a dar a Putin uma cobertura diplomática para todas as atrocidades que foram cometidas pela Rússia. Durante esta visita, né, inclusive essa visita aí do presidente chinês no território russo, os Estados Unidos eles anunciaram mais um repasse, agora de 350 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. O pacote ainda prevê munição de artilharia, mísseis, armas antitanques, barcos e também outros equipamentos de guerra. Desde o início deste conflito, os Estados Unidos já forneceram mais de 30 bilhões de dólares em armas para que a Ucrânia, então, se defendesse da Rússia. A gente vai continuar acompanhando, tendo aí mais um capítulo, inclusive você que está aqui acompanhando a BMC News, se você não assistiu o Strike, né, exibido nesta terça-feira ao vivo, a gente falou bastante sobre este tema, os interesses, quais são os interesses, né, que China teve ao ir fazer esta visita, né, especificamente a Moscou. A gente falou bastante também sobre o pedido de prisão, né, pelo Tribunal Penal Internacional, conhecido também como Tribunal de Haia, a Vladimir Putin por crimes de guerra, porém, né, por muito mais protocolar esse pedido do que efetivamente algo em prático para ser, né, realizado, até porque a Rússia não está ali, ela não reconhece, ela não ratificou o acordo, né, este tratado no qual reconheceria, então, a importância do Tribunal Penal Internacional, e inclusive também Estados Unidos não faz parte deste acordo. Tema muito interessante. Está aqui o convite para você que acompanha a nossa programação. Quem não assistiu, está disponível já nosso podcast Strike em todas as nossas plataformas, claro, mas também no nosso canal do YouTube.